Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. As aves que tu é, Deus, nosso Pai. Bem abertos para tu. Recebeu todo o pecado que era meu. E a montanha, maior que o mundo inteiro. Amor do meu Jesus. Fazia e o Espírito de Deus se pairava no meio dela, né? Beleza. E era bonito? O tato que era no caos, né? Era o caos, a escuridão. E diz o que a Bíblia, Sofia? Que, então Deus disse, haja luz. Uma certa vez, Sofia, eu estava no sul e fizeram uma pergunta para mim, não foi no sul na frente, se eu acreditava no Big Bang. Eu disse, não, tá não, tá. Haja luz. Haja luz. É o Big Bang. Lembrando que a Bíblia é um livro de fé, não um livro de ciência. Mas mesmo assim, a teoria do Big Bang está aí. Haja luz. O que foi o Big Bang? Disse que foi um ar. E a luz, segundo a física, nada mais é do que uma explosão. Você liga, os elétrons, aluna boa de química, né? É muito difícil começar, que foi o caso de Coríntios. Principalmente quando a gente vem com um certo modelo, né, de vida. Ele estava falando da lição do sábado, e na lição do sábado falava exatamente isso. Que a pessoa passou 30 anos, 40 anos, guardando o sábado, e a gente já quer que ele guarde o sábado como se fosse alguém que já tivesse alguns anos de igreja ou que tivesse nascido, né, na igreja. Então, a igreja de Corinto, como qualquer igreja, ela apresenta problema. A gente pode olhar para Corinto e dizer só assim, olha como essa igreja vivia aí imoralidade, mas a gente já pensou como era o modelo de vida desse povo? Não era um costume da igreja. Paulo estava exatamente orientando eles nesse sentido, mas era o costume da própria cidade, como falou o pastor Raimundo ontem, dos gregos, né? Era uma prática lá de imoralidade sexual. O pastor Raimundo falou exatamente. O próprio Alexandre Grande tinha relação com os seus generais, mas também tinha os filhos que tinham relação com as madrastas. E isso não era nem permitido, não era nem, digamos assim, aceito pelas próprias pessoas lá de Corinto, né? Dos gregos mesmo não aceitavam. E esse tipo de prática estava tendo dentro da igreja. Mas o mais interessante é que o apóstolo Paulo não estava dizendo assim, vamos excluir esse povo da igreja, vamos expulsar. Se a gente for seguir na leitura, vai ver, olha, o amor de Deus está com vocês, a graça de Deus permanece com vocês. O pastor Raimundo falou, né, vocês são santificados, né? Então, de certa forma, a gente tem que ter aquela ideia de que a igreja de Deus sempre vai ter problemas, mas sempre vai precisar ser tratado. Não é, pastor? Exatamente. E quando a gente vai estudar sobre a cultura grego da época, irmãos, eu falei ontem sobre o templo de Diana, ela era tão bonita esse templo que ela estava entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Era belíssimo. E o que acontecia no templo de Diana? Tinha as prostitutas do templo. Ou seja, existia orgias dentro do templo. E vocês têm ideia do que é isso numa cultura arraigada? É a mesma coisa que você ir lá para dentro da Amazônia e dizer que os índios estão errados. Você não vai sentir uma dificuldade? Não é isso? Você chegar aqui em Nova Cruz, Santa Cruz, aqui, dizer que essa santa não passa de um monte de cimento de concreto, você vai sentir dificuldade, porque as pessoas creem naquilo ali. Então, esse era o pano de fundo histórico que Paulo estava vivenciando. Paulo pegou uma cidade portuária. O que é uma cidade portuária? Ali ia todo mundo. Existiam línguas diversas ali. Existia as línguas que eram faladas na época iam para ali. É como se fosse Nova York hoje. O centro de tudo da Mesopotâmia era ali, aquele setor. Pelo fato dos gregos estarem numa posição privilegiada.
o helenismo, que você vai estudar a história, o helenismo é a cultura grego sendo implantada em todo o mundo da época. Então, você já era arraigado no pecado, achando que aquilo era coisa que estava adorando aos deuses. E Paulo tinha que tirar tudo isso, essa raiz que estava profunda no pecado daquele povo. E isso não é fácil, irmãos. Não é fácil. O evangelho é poder de Deus para transformar vidas, mas não é uma varinha de condão. Não está dizendo que o evangelho é uma varinha de condão. Bateu na cabeça, a pessoa é transformada, não. O próprio evangelho diz que nós somos carne, enquanto nós só chegaremos à postura de varão perfeito quando nós encontrarmos com Cristo. Pode falar. Senão o apóstolo Paulo não tinha escrito a carta. Senão não tinha nem necessidade de nós estarmos aqui. Se fosse transformado, era transformado na hora da conversão, não precisava vir para cá. Não esperava precisava. só Jesus voltar, né? Exatamente. E por que estamos aqui? Relendo as cartas de Paulo, relendo a mensagem de Paulo como se fosse para nós. Foi para aquela igreja naquele contexto, mas é para nós hoje. Né? Não gosto de estudar as cartas porque é algo direcionado para uma cultura, uma época, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus se atualiza todos os dias, né? Atualizada na vida nas nossas vidas, cada dia. Exatamente, irmão Gilvan. E o evangelho, ele é chamado de dínamo. O que é um dínamo? O dínamo é algo que causa uma explosão. Hoje os carros não são mais a dínamo, né? Dínamo vem de dinamite. Dinamite que significa explosão. O evangelho é uma explosão dentro do ser humano. Amém. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quando você olha o que acontece na religiosidade, por que a religião distancia o homem de Deus? E o evangelho aproxima? Porque o evangelho explode o homem de dentro para fora e a religião explode o homem de fora para dentro. Acaba vem todo bonitinho, todo engravatado, todo falando o grego, o hebraico, sabe 5 palavras, que pega 5 palavras do grego, 5 do hebraico, e começa a expressar no esboço, já para que a igreja tenha nele uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo e não questione nada. E a igreja tem que questionar. Aquilo que eu estou falando, por isso que é o dínamo, a explosão, aquilo que eu estou falando hoje para vocês vão ficar armazenados no cérebro de vocês. Quando chegar em casa, é que vocês vão, lógico que vocês não vão captar tudo que a gente está falando, mas aquilo que o Espírito Santo quer que vocês entendam, vocês vão captar, vocês vão memorizar, vocês vão tirar de dentro para fora. É isso que Paulo estava ensinando na igreja de Corinto. Explodir aqueles pecados de dentro para fora. É tanto que aquele homem que estava tendo relação sexual ilícita com a sua madrasta, o que aconteceu? Na carta que Paulo, a segunda carta de Paulo, eles já sanaram o problema. E ele não sanar o problema dele não foi expulsar o cara da igreja, não. Não foi expulsar a madrasta dele da igreja, não. Agora já imaginou se tivesse expulsado? Né? É isso o nosso sentido de como também tratar os problemas da igreja. Exatamente. Tem que ter sabedoria. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente precisa orar, precisa aconselhar. Eu soube aqui, na primeira carta, que vocês estão indo, não merecem aqui, ó, podem sair da igreja, nós vamos fazer a sua eliminação, a sua exclusão do rol de membros. Não, olha, vocês estão nova criatura, então ajam. E aí ele vai mostrar a questão dos dons, procura os melhores dons. Quando ele chega no amor, então, eu acredito que é o ápice, o capítulo 13, né, o capítulo do amor. E quando eles entendem, vocês podem voltar numa segunda carta. Isso é interessante. E ver como Deus trabalha, né? Deus não trabalha com exclusão. Por isso que ele falou lá no início. Cristo é que os santifica. Por esse motivo. De dentro para fora. Essa explosão sai de dentro para fora. Se eu não me engano, é 2 Coríntios 7, 12, alguma coisa desse, por aí. Que ele fala na segunda carta sobre esse assunto. 2 Coríntios 7, 12. O problema é esse relacionamento. Ele diz assim, no 12 ele diz, porquanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, ou seja, pelo adultério, pelo cara que estava no adultério, nem por causa do que sofreu o agravo, ou seja, o pai dele, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação,
e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque em seu espírito foi recreado por todos vocês. Se você for estudar aqui esse capítulo, você vai ver que ele está falando do problema da primeira carta, do incesto que estava acontecendo na primeira carta. Então, Paulo se maravilhou na segunda carta, porque Tito chegou com a notícia de que aquele problema específico tinha sido solucionado. E não com a perca das ovelhas, não com a perca dos membros da igreja, mas com a solução de dentro para fora, que o evangelho transformou a vida deles. Amém. E isso é o importante para que a igreja de Cristo possa estar sempre viva e eficaz. Porque muito fácil um problema na igreja, seja de que espécie seja. Vamos cortar o mal pela raiz? Você, pastor, adulterou, expulso da igreja. Você, membro, adulterou. Você, membro, furtou, expulso da igreja. Mas o evangelho de Cristo não veio para fazer esse tipo de trabalho. A função do Espírito Santo não é essa na igreja. Eu enviarei o Paráclito, o Consolador. Como é que, se ele é Consolador, uma das características do Espírito Santo é ser Consolador, aí eu caí em adultério, eu preciso ser consolado, não preciso ser consolado? Porque quem é que peca com prazer espiritual? O pecado está no prazer carnal, não é isso? Não é espiritual. E Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando você anda na verdade e você sai da verdade por qualquer motivo que seja, você se entristece. Quando João escreve uma das suas cartas, ele diz assim: amados, o meu prazer é que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, é prazeroso andar com a verdade. Você pode ser até do grupo de Gilvan, você pode ser até do grupo de Raimundo. Você só não pode ser do grupo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não tem grupo. A igreja de Cristo Jesus é universal. A todos, lembra o que ele falou, não? A todos quanto invoca em qualquer lugar deste planeta. Quem é de Paulo, vai ouvir Paulo. Quem é de Pedro, ia ouvir Pedro. Aí ele trouxe até para brincar. Quem é de Gilvan, vai ouvir Gilvan. Eu expliquei isso do início. Pronto. Só deixei por último para falar do grupo que era de Jesus Cristo. Por quê? Porque o pastor Gilvan se esforça, faz de tudo, a igreja cresce, aquele movimento todo, na unção do Espírito Santo, a igreja vai crescendo, o trabalho vai florescendo, aí começa a se juntar os grupinhos. Aí muitos ouvem o pastor Gilvan. Aí alguns dizem assim: eu sou de Cristo, só escuto Cristo. Esse é o pior grupo da igreja de Coríntio. Aqueles que só escutavam Jesus. Mas como é que eles só escutavam Jesus? Que se Jesus escolheu a Paulo, a Pedro, a Apolo. Quando você vai ver Paulo falando sobre Apolo lá na segunda carta, ele dá uma ênfase que eu queria ser seguidor de Apolo. A história de Apolo é muito interessante. Apolo foi um que foi captado por Paulo, porque ele era muito eloquente e sabia pregar, era um grego que sabia pregar. Mas na questão do grupo que dizia estar sendo de Cristo, porque ele não ouvia ninguém, irmãos. Ele se estribava no meu eu sou de Cristo, eu sou o bom, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu escuto Cristo. E eu preciso escutar o irmão Gilvan quando eu estiver errado, eu preciso escutar E o que tem de gente dizendo assim, que em nome de Cristo eu sou de Cristo, né? E muitas vezes usando o nome de Cristo para discriminar, para excluir, para perseguir, para matar inclusive, para se vingar. Isso. Não é brincadeira. E dizendo eu sou de Cristo. E às vezes tem algum pastor, alguém que traz uma palavra, um alerta. Não é assim, Jesus é amor, não é vingativo. Não, eu estou seguindo o que Jesus está me dizendo. Isso. E não ouve ninguém, né? Pronto. Isso era o que estava acontecendo lá. As pessoas estavam se estribando no meu eu, achando que conhecia demais, e não queria ouvir nem conselho de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de ninguém. É aquela pessoa que é autossuficiente. É o egocentrismo dentro do ser humano. E isso é muito prejudicial. Porque se Deus levantou Gilvan para ser o líder, escute o seu líder. Você tem que escutar tudo o que ele fala? Não, porque ele é humano, ele pode falar. Quando Paulo ia falar algo humano, ele dizia assim: eu falo como homem.
não é? A gente tem que entender que aquele líder que está lá na frente, ele é falho também. Não é isso? Mas em todo caso, você escute ele. Porque ele é seu líder. Foi Deus que levantou ele. Né? Então, Paulo estava orientando a igreja nesse sentido. De tirar o foco deles, de Paulo, do Cristo. Cristo entre aspas. Aquele Cristo ali não é o Jesus Cristo. Aquele povo que dizia que quando Paulo diz, eu sou de Cristo, não era o Cristo verdadeiro, era o Cristo falso das Escrituras, é o Cristo falso das religiões. É o que o pastor João falou, pessoas em nome de Cristo Jesus disse, muitos virão em meu nome. Né? Então, nós devemos ter cuidado e sermos orientados pela palavra. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tá bonito. Nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Ele se fez servo. Vim para prostrar-me, vim para dizer que o que? És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço do... Bem suave. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, aleluia. Deus seja louvado. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade em nossas vidas, ó Pai, de nesta manhã, Senhor, podermos contemplar a Tua face, podermos, Senhor, aprender mais e mais da Tua palavra, podermos, Senhor, estar em comunhão com Teu Santo Espírito e poder presenciar, Senhor, esta igreja em crescimento, estas crianças te louvando, pois a Tua palavra nos assegura, e foi Tu mesmo, Senhor Jesus, que falou, que o maior louvor, o perfeito louvor vem dos lábios das crianças, e que, Senhor, Tu possas receber estes louvores, ó Pai. Obrigado por tudo, continua conosco nesta programação, continua com o Teu servo, o pastor Gilvan, à frente deste trabalho, ó Pai, que não é fácil, Senhor, Tu sabes, mas que ele possa estar perseverante nas orações, e que possamos, Senhor, como igreja, ajudar o Teu servo em oração, e que possamos estar firme nas Tuas promessas, e a maior delas é que Tu um dia virá nos buscar, e que irá chamar pelo nosso nome. Nós vamos ouvir: o vinde bendito do meu Pai, possui por herança esse reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Obrigado por tudo, Senhor.
Continua conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. A criação do mundo. E como não deu tempo de a gente finalizar, semana passada a gente está finalizando hoje. Só que antes de a gente apresentar, né, o nosso trabalho em forma de desenho, a gente vai cantar a mesma música que vocês cantaram a semana passada, certo? Só que a gente não vai colocar o instrumento. Quero ouvir só a voz de vocês. Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? Foi quem? Nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu? Cadê esse desenho? O céu azul. Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu? Você e eu. Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Agora eu quero ouvir todos juntos agora, vai. Quem fez as aves que voam, o céu azul? Quem fez de nosso Pai? Deus, nosso Pai. Muito bem, agora as crianças vão apresentar para vocês, né, em forma de desenho que elas aprenderam semana passada. Mostra o desenho. Eu fiz o primeiro dia que Deus criou a luz, o segundo dia ele criou o céu, o terceiro ele criou as árvores, o mar e a terra, o quarto dia ele criou o sol e a lua, o quinto ele criou os animais, os pássaros e os peixes, e o sexto ele criou o homem e a mulher, e o sétimo dia ele descansou. O primeiro dia criou a luz, o céu, a luz, a lua, o sol, as estrelas e o arco-íris. Muito bem, Clara, parabéns. E só falta mais ainda. A árvore, a nuvem e as flores. Só, parabéns, vai, Rebeca. No primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia Deus fez o céu, no terceiro dia Deus fez a água, os frutos, as árvores e as plantas. No quarto dia Deus fez a lua, as estrelas e o sol. No quinto dia Deus fez os animais. No sexto Deus fez o homem e a mulher. No sétimo ele descansou. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês não, viu? Mas Recina, eu cantei quando era da classe de criança. Eram chamados cordeirinhos, né? A gente chamava, aí cantava o hino. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Aí a gente saía lá, aí chegava na frente, aí apresentava, aí cantava esse aí. Quem fez? Aí para mim eu estava me vendo em vocês. O pessoal disse, você nasceu onde? Eu quase nasci dentro da igreja, né? Que a minha família, meus pais são da igreja desde o início da minha vida, né? Então eu comecei do tamanho dela aqui, né? Meu pai foi pastor, faleceu, né? E depois que adentrei na educação e nunca deixei de fazer. Assim, eu tenho algumas amizades, eu gosto muito de compartilhar o conhecimento. O maior conhecimento de todo, para um jovem, uma criança, é isso aqui, ó.
Você sabe o que é isso aqui, vocês? Hã? Segundo tal senhor chamado Rui Barbosa, disse que tem uma frase que é dele, que é dedicada a ele. Perguntaram a ele onde colocaria a Bíblia na biblioteca, se no início, no meio ou no fim. Ele disse, se colocar no fim, ela será o fundamento do alicerce de tudo. Não, menos assim a frase. Se no meio, ela será o coração. Se no início de toda a biblioteca, ela será a chave, o conhecimento, a coroa de todo o saber ali naquela biblioteca. Né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. E a igreja diz...